Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. A Rádio Acadêmica apresenta programa Diz Solução. O prefixo diz, de origem grega e latina, pode significar negação, separação, contrariedade, dificuldade, mas também dois. E isso muda tudo. Porque agora precisamos de mais discussão, mais diálogo, mais reflexão. Afinal, tem ou não tem solução? A cada encontro, 2 convidados para tratar de assuntos diversos, polêmicos, atuais, candentes. Diz Solução. Apresentação: Professor Christian Tadeu Giliotti. Boa noite, caras e caros ouvintes da Rádio Acadêmica. Boa noite às nossas espectadoras e espectadores que acompanham a gente pelo YouTube e pelo Facebook. Estamos aqui com mais um programa de solução, hoje com um convidado muito especial, uma pessoa que, além de eu considerar como um amigo, também é uma pessoa que eu admiro muito pela sua atuação no campo dos direitos humanos, na defesa dos direitos sociais e também pelo seu conhecimento. É o meu caro amigo, o Adriano Diogo. Tudo bem, Adriano? Como é que você está? Oi, Cris, tudo bom? Que bom falar contigo, hein, Rio Preto? Falando com o teu povo aí da universidade, com a sua companheirinha, que eu queria dar um tchau para ela depois, com a Sara, lá em Barretos, falando com todo esse povo aí dessa região maravilhosa de Rio Preto, essa terra quente aí maravilhosa. É muito bom, Adriano, muito bom que você está aqui com a gente. O Adriano, ele tem uma trajetória aí muito interessante em termos de atuação política, atuação como educador popular, como teórico e pesquisador também, que tem uma formação especial. Eu fiz aqui uma síntese muito reduzida, né? Vou apresentar o Adriano aqui apenas como um geólogo e sanitarista formado pela Universidade de São Paulo em 1975, especialista em direitos humanos. E o Adriano já teve aí mandatos, né, no legislativo e fez um excelente trabalho também sobre vários aspectos, Comissão da Verdade, enfim, muitas coisas que o Adriano aí já vem enfrentando há muitos anos. Então, é um prazer enorme tê-lo aqui, Adriano. Eu pensei o tema de hoje, normalmente a gente tem 2 convidados, né? E hoje, excepcionalmente, nós vamos ter só você. E no programa anterior foram 3, e você é um cara que tem muito conhecimento, então vai poder abordar vários temas. Eu fiquei pensando em quais temas eu poderia elencar para a gente debater, e confesso que tive muita dificuldade, porque a situação do país é bastante dramática. Então eu defini como tema uma pergunta, né? Um país à deriva, né? O Brasil está à deriva. E por que eu formulei essa pergunta? Porque a gente, observando do ponto de vista econômico, social, político, eu diria até cultural, é bastante preocupante o que a gente está observando. Então, vou pedir para, nesse primeiro bloco aí, nesse primeiro bate-papo, no início de bate-papo nosso, Adriano, do primeiro bloco, a gente começar conversando um pouco sobre a pandemia, né? Aqui no interior, o que se observa? A gente observa um desregramento total, um descontrole total no momento em que a pandemia atinge o ápice, que as UTIs, os serviços de saúde estão colapsando, é o momento em que menos se respeita a quarentena, por mais contraditório que isso possa, paradoxal até que isso possa parecer. Então, gostaria que você começasse um pouco falando como que você está vendo, como que você está acompanhando esse processo da pandemia no Brasil e no mundo, né? E quais são as perspectivas que você está visualizando no que se refere a esse verdadeiro genocídio, né? Que a gente está observando.
Bom, eu primeiro quero falar boa noite, né? É importante você ter me convidado, Cris, para dialogar, esse carinho que você tem mesmo à distância, né? Bom, vamos entrar logo no assunto que nós já estamos atrasando muito. Eu nasci em 1949, né? 49 era o fim da Segunda Guerra Mundial. O Brasil entrava numa nova fase, né? Tinha acabado o governo Getúlio Vargas, veio o governo do Dutra. Eu comecei muito cedo, eu vivia aquela realidade, né? Meu avô era um operário, sapateiro, anarquista, me ensinou muita coisa. Eu vivia lá na Moca, na Vila Prudente, em São Paulo. Então, na minha casa tinha muita história, a gente aprendia muito, lia muito, via muita notícia, né? Então, para mim, eu peguei uma epidemia, que não era uma pandemia, que foi a meningite. A meningite foi uma barra pesada para caramba, morreu gente, a ditadura morreu gente para dedéu, para dedéu. A ditadura também não permitia que trouxesse, né? Eu acho esse momento que nós estamos vivendo muito sério, né? Eu não vou me atrapalhar que nem o Lula, coitado, foi fazer uma frase outro dia, falou, ainda bem que veio essa pandemia, né? Ele usou esse ainda bem, os caras caíram de pau nele. O que ele tentou dizer, o que eu acho, é que a pandemia desnudou para o Brasil o que é o Brasil. Ninguém imaginava, antes da pandemia, que o Brasil pudesse ser tão cruel como ele é. E o Bolsonaro, com a pandemia, ele ficou nu. E o governo Bolsonaro também. Então, mesmo a esquerda, que estava perdida, estava que nem zonza, e os setores democráticos estavam perdidos com a ascensão do Bolsonaro e do bolsonarismo, durante a pandemia, em que pese a gravidade do momento, houve um realinhamento. Você vê até a TV Globo e toda a mídia corporativa, a mídia empresarial, eles estavam fazendo um namoro com o Bolsonaro, com o Guedes, aquela gracinha. Quando veio a pandemia, os caras descolaram do bolsonarismo. Descolaram. Então, a esquerda, hoje, em que pese esse genocídio que está ocorrendo no Brasil, ela voltou para o polo civilizatório. Nós, da esquerda, estamos junto com tudo de bom que tem no Brasil. Nós não estamos num momento ruim que a gente está sendo perseguido. A gente está com a linha mais radical de preservação da vida e de combate à pandemia. Isso não tem preço, né? Não tem preço. E é isso que nós temos que radicalizar. Porque tem 3 posições no Brasil hoje sobre a pandemia. Tem as dos loucos lá de Brasília, né? Tem as dos governos estaduais e as prefeituras maiores, que é fingir que é diferente da orientação de Brasília, e como você disse agora, eles já estão concedendo tudo que tem direito para o capital, e tem a nossa posição, que nós não abrimos mão dela, que é da preservação da vida. Nós não fazemos confusão entre capital e trabalho. Nós temos claro o nosso polo. Então, nós não precisamos, lógico, em Rio Preto, a Tida Venúcio fez uma manifestação outro dia lá, no meio da ilha, lá, tomou xingo dos bolsonaristas e tal. Depois eu te mando o vídeo da Tida Venúcio, aí, do pessoal ligado ao MST e tal. Mas acontece que nós estamos por cima da carne seca. E como era a nossa posição na época da ditadura? Para você entender, nós não estávamos nesse polo. Nós estamos sendo perseguidos pela mídia. Porque muito mais do que os militares e os torturadores, a mídia nos perseguia. Então, para a gente ter um alinhamento do nosso discurso com a sociedade, demorou para caramba. Agora não. Com a pandemia, o bolsonarismo ficou tão exposto, tão isolado, e nós ficamos do lado do bem, né? Então, imagina você, eu tenho 71 anos de idade, 71. Eu estou confinado aqui em São Paulo, você vê, eu estou todo agasalhado. Você está aí, ó, calorento, de camisa aberta, eu estou de
de agasalho de lã e cachecol, né? E camisa, tal. Estou aqui em casa com frio, aqui na Bela Vista agora 20, 21, quantos graus? 12 graus. Uma umidade terrível, um frio terrível. Então, eu quero dizer o seguinte, o momento é difícil, porra, é dificílimo. Né? O golpe ainda não se consolidou, o novo regime militar ainda não se consolidar, ele está numa gestação, ele está numa incubadeira, ele está adquirindo a morfologia. Né? Hoje o Bolsonaro fez aquele enfrentamento com o ministro da Saúde, que é militar, fez aquele H com o Gilmar Mendes e tal, estão arrumando uma saída. Então ele está arrumando uma saída de sobrevivência para tentar a reeleição. Né? Então o golpe, esse novo sistema é como se fosse um movimento da Terra, né? Parece que a Terra está se consolidando. Então, é uma coisa direita. Agora, lógico que nós temos que ter a nossa posição perante a pandemia, porque o Brasil tem dois problemas. Tem a pandemia e o pandemônio. Né? O pandemônio está lá em Brasília, desorganizando o povo, falando que é para tomar cloriquina, que essa porra isso é uma gripinha, desculpa, que é uma gripinha, uma gripezinha, né? Ele não fala gripinha, gripezinha. Isso aí passa, não sei o quê, que pode ir para o comércio, que não tem problema, quer tomar cloriquina, está todo mundo salvo, é como se fosse uma vacina, né? E tudo que é o discurso do capital, né? Dane-se os pobres, porque, lógico, o pessoal das classes mais abastadas tem casa, tem quarto separado, tem máscara, tem chuveiro, tem sabonete, tem tratamento, né? E o povão não, o povão mora numa casinha pequenininha, mora todo mundo junto. Às vezes não tem nem água potável, né? Ou não tem água suficiente, enfim. É completamente diferente. Mas, então, é mais uma fase difícil do povo brasileiro. Mas nós vamos superar. Essa noite vai... Adriano. Fala. Não, foi... Você colocou algumas questões aí, vou retomar uma primeira que você colocou, que me chamou a atenção, que é a pandemia ela deixou o Bolsonaro nu. E é muito curioso, né? Porque se a pandemia ela mostra a crueldade social dos países, né, mais ou menos a partir da sua desigualdade, da sua distribuição de renda, do seu desenvolvimento ou não, ou subdesenvolvimento, essa pandemia, ela não por acaso também desvendou a crueldade social dos Estados Unidos e deixou o Trump nu também. Isso é um dado muito interessante, né? Todo aquele discurso de que os americanos são bons, os americanos isso, os americanos aquilo, as pessoas, eu não sei, né? Há uma dificuldade muitas vezes de aceitação e de ter acesso a essas informações. Mas os Estados Unidos ele tem um número de mortos realmente assustador. E o Brasil está caminhando para lá. Então, de fato, você tem razão quando você reinterpreta o que o Lula quis dizer com aquele comentário dele, né? Que não é, que bom veio a pandemia, não se trata disso. Se trata de reconhecer que a pandemia fez com que a máscara da desigualdade social e da crueldade social caísse. Então, isso eu achei uma coisa muito interessante que você colocou. Uma outra questão que eu acho que é importante retomar é essa não diferença no que se refere à relação com o capital que os governadores, os prefeitos e Brasília apresenta, né? Com discursos diferentes, mas na prática empurrando a população para a morte. Eu observo aqui no interior, para você ter uma ideia, uma crescente insatisfação das pessoas. E aí é um debate muito complexo, né, Adriano? Porque as pessoas, de fato, elas estão sofrendo materialmente. Eu observo isso no interior. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas elas precisam retomar suas atividades, principalmente a população que vive de atividades como limpeza, né? Trabalhadores da limpeza, construção civil, pequenos comerciantes. E o que é curioso é que elas não entendem, elas não enxergam que o Estado tem recurso e que o Estado deveria ser o provedor da vida delas e da segurança delas num momento como esse de pandemia, mais ainda num momento como esse.
Elas acham que não, elas acham que o Brasil está quebrado e a gente precisa liberar e sair tomando cloroquina. Então, acho que tem uma questão também que eu gostaria que você falasse, que eu concordo com você. A esquerda, nesse momento, todo o campo progressista, nós somos aqueles que têm um discurso realmente concreto, real, que coloca para a população o seguinte: vocês não podem morrer em nome do lucro de poucos. Vocês devem exigir direitos, vocês precisam ter um SUS de verdade, um sistema único de saúde bom. Nós temos hoje, digamos assim, essa vantagem. Agora, eu acho que falta ainda uma percepção sobre o papel do Estado no que se refere ao provimento econômico. Porque as pessoas acham, pô, o povo brasileiro, uma parcela dele é tão, muitas vezes, humilde e desinformado, e às vezes até muito, eu diria, muito bondoso com os seus chefes, com aqueles que são a grande burguesia, que eles entendem que se eles não trabalham, eles não podem sobreviver. Nós sabemos que todo mundo precisa trabalhar, mas a gente sabe que quem tem que bancar a vida do trabalhador, nesse momento, é o Estado e os grandes capitalistas. Então, você não acha que a esquerda também precisa apresentar um programa um pouco mais robusto no que se refere a esse debate com a sociedade, e com essa parcela trabalhadora que está em casa, que não pode ficar em casa, diferente de uma parte, por exemplo, eu sou professor, servidor público federal, consigo ficar em casa trabalhando remotamente, mas acho que precisa de um processo de conscientização dessa população. Só para até adiantar e passar a bola de novo para você, os trabalhadores dos Correios, dos frigoríficos, eles estão adoecendo e eles já estão falando em greve em defesa da vida, que eu acho que é o caminho. Mas gostaria que você analisasse esse ponto específico, essa parte da população que não tem como viver, mas não enxerga que o Estado, o governo federal destinou verba, destinou trilhão para os bancos, mas ao mesmo tempo está dando migalhas para essa população, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Você começou a pergunta falando dos Estados Unidos. Então, o Trump, cujo tem o principal macaco imitador é o Bolsonaro, o Trump errou na mão no tratamento da Covid. E ele estava reeleito. Por causa do erro de mão que ele teve da Covid, periga ele perder a eleição presidencial. Hoje parece que com a chegada da Covid nos estados do Sul, naquele reduto sulista dele, e ele não ter tomado nenhuma providência, principalmente agora na Flórida, parece que selou a derrota do Trump. Lógico que ninguém pode ter essa alegria antecipada, né? Mas se o Trump foi derrotado, no outro dia o Bolsonaro cai. Cai que nem um jogo de dominó. Porque o Bolsonaro é uma caricatura, é uma projeção mal feita do Trump e do trumpismo. Hoje o presidente Evo Morales, da Bolívia, declarou para o mundo como é que o Bolsonaro, a pedido do Trump, interveio e deu o golpe na Bolívia. Os brasileiros estavam na rua organizando o golpe. A pedido da Embaixada Brasileira, organizado pelo Bolsonaro, organizado pelos paramilitares de Santa Cruz de la Sierra. Então, se Trump perde a eleição, o Bolsonaro cai em desgraça. E não só ele. Piñera, no Chile, essa presidente interina da Bolívia, essa direita latino-americana vai para o saco, vai para o beleléu. Lógico que na Polônia teve uma eleição terrível. Um cara de ultradireita ganhou o segundo mandato, mas foi pau a pau. Quase que os setores democráticos... Está tendo uma virada no mundo, né? Então, o mundo vinha numa onda de direita, que começou com Trump, que começou com a saída da Inglaterra, da unidade europeia, da União Europeia, e foi elegendo um monte de cara na Hungria, na Polônia, nas Filipinas, na Índia, e parecia que havia um movimento, como se fosse a Segunda Guerra Mundial. Dois blocos, né? Então, a Segunda Guerra Mundial, nós corremos esse risco. Nós podíamos estar falando alemão hoje,
O bloco, liderado pela Alemanha, podia ter vencido a guerra, mas perdeu. E o bloco, liderado pelo Trump, por incrível que pareça, os Estados Unidos, a nação mais democrática do mundo, tem um governo fascista, proto-fascista. Inverteu a Segunda Guerra Mundial. Mas esses caras vão ser derrotados. Estão sendo derrotados. Não é à toa que Angela Merkel, que é uma liderança mundial conservadora, quase de direita, ela fala que depois da Segunda Guerra Mundial, maior luta que o mundo vai travar agora, após a pandemia, é contra esses senhores de direita. Então, está tendo um enfrentamento no mundo inteiro. Você vê, tem dois mundos hoje. Quem encara a pandemia como um grande negócio e quem encara a pandemia como um método fundamental da sobrevivência. Porque a pandemia, ela tem embutida dela uma intencionalidade. É uma intencionalidade eugenista, da necropolítica, da extinção em massa das populações mais pobres do mundo, dos encarcerados, dos humildes moradores das favelas, dos assentamentos. É um processo eugênico. É um processo eugênico. É um processo de extinção. Então, essa visão malthusiana é encarada pelo Trump, pelo Bolsonaro, pelo cara da Polônia, pelo cara da Hungria. Isso é um malthusianismo, é um neomalthusianismo. Essa visão tem que ser derrotada. Você tem razão, a esquerda brasileira, que vinha no bem bom, que vinha no keynesianismo, ela está perplexa. Ela estava naquela, cotas raciais, o oba-oba das universidades federais, aquele país, como é que falava na aquarela do Brasil? Brejeiro, Brasil brejeiro, né? Acabou o Brasil brejeiro, acabou o Brasil cordial. O bolsonarismo trouxe o Brasil real. Né? Aquilo que a gente falava na Comissão da Verdade, que os caras falavam, vocês são tudo louco, tudo recalcado, vocês não têm coisa mais humana para falar, mais alegre, vocês só falam de ditadura, cadáver, vala de perus. Vocês são os caras transtornados, vocês não superaram a ditadura. Toma, malandro, toma, a ditadura voltou. A ditadura voltou e vocês não sabem como enfrentar esses caras. Preciso os velhos como nós, que já pegamos cana, que fomos torturados, dar coragem para a nova juventude enfrentar, falando, esses caras não são de nada, eles são vampiros, eles não aguentam a luz do dia, à luz do dia, eles são horrorosos. Aquela gravação da reunião do Bolsonaro, que eles falaram aquele monte de palavrão, aquele monte de porcaria, aquilo é a direita, fora das cavernas. Aquela reunião acabou, o governo Bolsonaro acabou naquele dia, que o corajoso ministro Celso de Mello fez expor ao mundo. Ele expôs ao mundo o que era o bolsonarismo. O ministro do Meio Ambiente falando que vamos aproveitar e deixar a boiada passar para tocar fogo na mata. O ministro da Educação falando aquelas barbaridades todas. Aquilo é o bolsonarismo, fora da caverna. Os vampiros saíram da caverna, puseram luz na caverna. Aquele dia acabou o governo Bolsonaro. Entendeu? É Queiroz, é milícia, esse lixo, né? Esse lixo ocidental. E esse lixo vai ser derrotado. Né? Lógico que vai custar muitas vidas. O Bolsonaro, naquele dia que ele andou de jet ski, tinha 30 mil mortes. Parecia que era um número que ele almejava, né? Lembra quando ele falou tem que morrer mais 30 mil caras que não foram mortos na ditadura, a começar pelo Fernando Henrique? Aquele dia, quando ele foi andar de jet ski, ele estava comemorando a marca dos 30 mil. Hoje chegamos a 75 mil mortos. Chegamos a 75. Né? Ele fez propaganda da cloriquina. E daqui a algumas semanas vamos chegar em 100 mil mortos. Né? Então, o que me emociona, o que me mobiliza,
é saber que nós temos capacidade de derrotá-los. De derrotá-los. E isso é necessário. Então, a esquerda descobriu seu papel histórico que estava adormecido. A esquerda estava perdida, brigando aí com pautas identitárias, quem era melhor, quem ia ganhar. Agora, malandro, todo mundo percebeu. Até a Globo mudou. O que era a Globo antes? Era Alexandre Garcia, era toda aquela... Agora puseram André Assad, um monte de repórter negra. Mudou, a Globo teve que mudar, se atualizar. Porque a Globo estava junto com as cavernas, estava junto com o golpe. A Globo elegeu o Bolsonaro. Agora está correndo atrás do prejuízo. O Bolsonaro quer fechar a Globo. Ele fala todo dia, quero fechar essa porra, quero fechar essa Globo, quero... Tirou o futebol agora dos caras lá, arrebentou o Campeonato Carioca, tirou o Flamengo. Ele tem um objetivo. A Globo, para ele, é uma organização de esquerda, não é? O nível da demência que o cara tem. A Globo é uma organização... Ele fundou a CNN lá para ver se ele sobrevive, né? Então, querido, você lembra aquele dia que nós fomos aí em Barretos, que nós tocamos aquela música lá, com aquela maravilha, aquele auditório, só tocar aquela musiquinha, a meninada começou a reagir. É assim que tem que fazer. Fazer com que o povo reaja ao bolsonarismo. Todos os dias. Então essa é a minha opinião. Adriano, é muito interessante a sua análise, porque, de fato, né, para quem sobreviveu à ditadura militar, viveu uma experiência onde não só todo o aparelho de Estado, mas a imprensa, havia uma coesão, né, entre diferentes setores ali da burguesia e das Forças Armadas para acabar com a vida daqueles que queriam um país mais digno, um país mais justo. Hoje a gente não vive esse cenário. E eu acho que você foi muito, muito feliz quando você dá esse puxão de orelha nos mais jovens. Porque as gerações mais jovens, é notável uma parte delas, assim, um medo excessivo, né, diante de uma experiência que era desconhecida, né, para quem nasceu por exemplo, eu nasci em 83, né, nasci no processo da redemocratização. Para quem nasceu e viveu a nova república, durante um certo tempo aí muita gente imaginou que o Brasil seria aquela democracia xoxa e hipócrita que, claro, conseguiu uma série de avanços, mas como se a gente conseguisse seguir avançando sem nenhum tipo de intempérie, sem nenhum tipo de tempestade no processo. A tempestade chegou, né? Mas é muito curioso a desmoralização, como foi rápida a desmoralização do Bolsonaro. E é uma desmoralização que eu acho que ela tende a crescer, porque as pessoas estão morrendo aqui no interior. Então, a não ser, mesmo aquelas que votaram no Bolsonaro, muitas delas porque se identificam com os valores dele. Mas uma boa parte, porque caiu na conversa de que o problema do Brasil era a corrupção, que era importante mudar, que tinha que ter ordem no país. Se essas pessoas tiverem um mínimo de bom senso, o mínimo, elas vão lembrar o que foi dito. Ele primeiro falou que a pandemia era uma farsa, era uma gripezinha. Depois ele falou que um ou outro que ia morrer, mas que não tinha que parar a economia. Depois ele queria dar R$200 de auxílio para a população. Foi o Congresso que conseguiu aumentar. E aí, na medida em que ele foi percebendo que a coisa foi ficando cada vez mais dramática, aí ele veio com o papo da cloroquina, que, por incrível que pareça, a minha companheira é médica, você sabe, ela está tendo problema com um ou outro, né, minoria, mas gente que chega lá e está exigindo que ela receite cloroquina. Sendo que nós sabemos que, por meio de pesquisa, a cloroquina ela tem que ser usada além de ser utilizada para determinados tipos de doença, não exatamente o Covid, porque não tem comprovação, é aquele medicamento que você usa só em caso grave, onde é assim, você usa e a pessoa vai correr risco, se você não usar, ela pode morrer. E tem gente exigindo a cloroquina. E gente exigindo, imagina aqui em Fernandópolis, eles exigindo cloroquina e dizendo que o Trump toma. Então, assim, é um grau de loucura
que eu percebo que a maioria da população brasileira ela não vai tolerar isso durante muito mais tempo. E nem deve tolerar, porque já atingiu o nível do intolerável. Só que aí, Adriano, eu penso no seguinte, a gente tem aí uma questão, que eu vou colocar, porque a gente vai fazer um primeiro intervalinho, que é o pós-Bolsonaro, que são várias possibilidades também. Então, antes da gente entrar nisso, Adriano, que a gente vai fazer agora o nosso intervalo, eu gostaria que você escolhesse uma música para tocar aqui nesse primeiro intervalo e que seja pertinente aí com esse primeiro bloco que foi muito bom que a gente fez. Bom, não sei se você vai achar essa, ó. Hoje nós estamos fazendo 30 anos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vê se tem uma música que Dom Helder cantava, que é assim: eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Se você achar essa, tudo bem, senão eu falo outra. Isso era um... essa... Você puxou uma belíssima música. Que é da Companhia do Tijolo. Não, eu acho que eu acho que a gente acha assim. Eu vou dar uma pesquisada e de fato, sim, a Sara também pode ajudar a gente aí. Foi uma excelente memória, viu, Adriano? Porque tanta coisa, né, que o país já viveu e que vocês superaram, e você lembrar de uma canção como essa é muito pertinente. Vamos escutar aí, então, nesse primeiro intervalo, o Dom Helder. E, claro, já peço aí para quem está acompanhando a gente que curta o canal, compartilhe. É muito importante o apoio de vocês. A gente já volta. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Quando os pequenos acreditarem no seu bem-estar comum, sentindo as necessidades que padece cada um, unidos em Jesus Cristo, nós todos seremos um. Jesus Cristo veio à terra para ver seu povo unido, disse até que cada grupo que luta em se dividir, com muita facilidade ele será destruído. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Certo dia um jovem rico a Jesus apareceu, perguntando o que fazer para entrar no reino seu. Jesus pede a caridade e o rapaz entristeceu. Quem possui 99 só pensa em completar 100. Esta cegueira não sabe que depois a morte vem. Seu corpo vira em terra e na terra deixa o que tem. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Certo homem colheu tanto que seu armazém encheu, pensou que estava seguro, na mesma noite morreu. Levaram só ele à cova, ficou tudo que era seu. Só confiar em dinheiro é loucura e vaidade, porque Cristo é vida, é caminho e verdade. Quem pensa ao contrário disso nunca terá liberdade. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Eu acredito que o mundo será melhor quando o
menor que padece acreditar no menor. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda! Rádio Acadêmica! Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Voltamos ao segundo bloco do programa de solução, hoje aqui com a participação do Adriano Diogo, fazendo aí uma análise de conjuntura, uma análise de um país que segue a deriva, mas apontando uma série de questões e fazendo observações muito evidentes de um desgaste desse projeto anticivilizatório que tomou conta e que está momentaneamente comandando o país. Adriano, a gente estava batendo um papo aqui no intervalo, muito interessante. Eu vou pedir para você retomar algumas questões, né? Começar com algo bem, bem preciso que você colocou, que foi uma análise a respeito da juventude, uma análise generosa na minha visão, mas também uma análise crítica, porque não responsabiliza apenas os jovens pelo que a gente está passando. E você colocou alguns pontos que eu considero que são muito relevantes, que é uma certa comparação com essa ideia de que o jovem, e que foi o jeito como eu fui educado e como eu cresci também, né? Acho que não com a mesma consistência e força que as gerações que me antecederam, mas essa ideia de que o jovem, ele tem que ter uma visão de país, o jovem tem que estudar, né? O jovem, ele precisa enxergar o processo do passado e o que ele pode contribuir, né? Como que você faz uma análise da nossa juventude hoje no Brasil e a quem você reputa, responsabiliza toda essa situação confusa que a gente vive? Não, eu acho que a juventude, embora tenha setores engajados e tal, a juventude está perdida. Tem objetivo, né? Ela está despolitizada, ela não participa do processo político, ela não está mobilizada e nem mobiliza ninguém. Ela não se mobiliza e não educa o povo, né? Ela não consegue avançar, Então, o que acontece? Deixa eu só dar uma... Tocou o telefone aqui, eu preciso só tirar uma foto do computador para a pessoa saber que eu estou trabalhando aqui, não posso falar. Então, que é o seguinte, o que acontece? Esse momento de desmobilização, porque teve um momento mágico, a abertura, o Enem, o ProUni, a abertura de vagas nas universidades, mas isso não veio atrás de um processo de mobilização, não veio atrás de um processo de politização. A juventude ficou sem protagonismo, né? Ficou sem discurso. Então, ela se perdeu nos bares da vida, perdeu nos botecos, né? Se perdeu, ficou sem objetivo, ficou claudicando, né? A busca de uma causa, a busca de uma utopia, né? A utopia não veio, veio a distopia. Então, e essa juventude agora está sendo punida por sonhar, mas não levar o seu sonho adiante. E isso aconteceu com a esquerda também, que se acostumou com aquele bem bom, transitório, e não se preparou para os piores dias. Não estudou o que foi a ditadura, não fez a revisão do processo ditatorial, não entendeu. A ditadura durou 21 anos. A Folha de São Paulo agora começou a dar os cursos sobre ditadura para o povo entender o que aconteceu naquele período, né? Então, quando a gente falava de ditadura, os caras falavam, pô, mas você não tem o que fazer, a ditadura já era, não sei o quê, nunca mais vai voltar. Voltou, né? Então, agora o que acontece? Uma nova geração de jovens vai ter que fazer uma leitura muito rápida do momento atual para gerar um novo protagonismo histórico no Brasil, para enfrentar esses caras que estão agora. Porque
A nova república acabou. A nova república começou em 1979, com a lei da anistia, com a criação do PT. Passados 40 anos, esse pacto federativo acabou. A eleição do Bolsonaro acabou com a nova república. Tomara que o governo do Bolsonaro não dure mais 21 anos. Ou que essa dinastia, essa sequência de militares, não fique mais 21 anos como aquela que começou em 64. Esse é o perigo. Os caras, como dizem na linguagem de futebol, você tem o sobrenome Gilhote, é os caras se acostumar com o poder. Essa casta de milicos que assumiu, eles estão gostando do poder. Estão gostando. E eles começaram de uma forma atabalhoada, e pode ser que eles gostem do negócio e vão se aperfeiçoando. Ganhar uma eleição, pode ganhar duas. Entende? E aí nós vamos, quando acabar esse pesadelo, nós vamos ter que fazer uma outra comissão da verdade. Nós vamos ter que fazer a comissão da verdade da pandemia. Será que morreram só 70 mil? Será que não morreram já 100 mil brasileiros e está tudo subnotificado? Então, a nossa juventude vai ter que fazer um cursinho rápido de política para enfrentar esses caras. Acabou a Belle Époque, acabou o boteco, acabou a festa open, entendeu? Acabou a festa, acabou. Não adianta se drogar e beber para fugir da realidade. A realidade é duríssima, né? Lógico que da minha geração, não era uma geração de super-homens, era uma geração normal. Mas numa determinada hora, nós tivemos que enfrentar os caras, né? E nós somos os sobreviventes daquela geração que não fez concessões. Eu espero que nessas novas gerações, que estão nas universidades, nas escolas técnicas, surja uma nova geração que não faça concessão para os caras. Que é o nosso papel, o nosso protagonismo, a nossa história, como o papel que você desenvolve na universidade. Acordando a juventude para enfrentar essa opressão. Porque essa opressão custa muito caro com o povo. Você está vendo. Eles estão matando o povo brasileiro, matando a resistência do povo brasileiro através da pandemia. A pandemia é uma doença do capitalismo. É uma doença do capitalismo. É uma consequência do capitalismo. A pandemia podia ser perfeitamente controlada. Com isolamento social, com financiamento das pessoas para não saírem de casa, com a testagem em massa, com um programa como a Argentina. A Argentina está muito mais falida, muito mais quebrada que nós, e os caras fizeram um programa de contenção social em que, pese todas as dificuldades econômicas, eles não têm um décimo das nossas reservas cambiais, e o número de mortes lá é insignificante. Eles seguraram a onda. Até o Paraguai deu um exemplo. O paupérrimo Paraguai deu um exemplo. O Uruguai está dando um show. Não estou ideologizando, não é porque a Argentina tem um governo de esquerda que está dando um show. Qualquer outro governo da América Latina está dando um show no Brasil. Mas o Brasil não. O Brasil fez a opção pelo trumpismo. O Brasil fez a opção pela extinção da população, porque no começo a pandemia atingia quem? Vinha dos aviões, contaminava os médicos, a classe média alta. Agora ela decantou. Foi para a base da população. Foi para a base. Foi lá para o povão. Está no meio do povão. Agora ela está matando os anônimos. Os anônimos. Né? Fora aqueles que não podem ser atendidos na pandemia e estão morrendo por outros, fora a subnotificação, porque o Brasil é o país da mentira. Então, a nossa função, por que eu tenho 71 anos de idade, estou quebrado, estou fodido, estou sem mandato, e estou aqui às 9 horas da noite, falando de frente de um computador,
com Rio Preto, com Barretos. Porque eu sei a capacidade da morte, da doutrina da morte que esses caras que assumiram o poder no país têm hoje. A intencionalidade. Então, quando aí no interior eles falam, não respeita as regras, vai para o shopping, vai para a balada, é intencionalidade, porque esse cara que está mandando, ele vai para o Sírio Libanês. E o cara que obedece vai para o postinho do SUS. Vai para o postinho do SUS. Entendeu? É isso que está acontecendo no Brasil hoje. E a juventude acadêmica, universitária, que sabe de tudo, tem a responsabilidade da educação das classes populares. Porque o menino que entra numa escola federal, ele é o cara mais inteligente da família dele. Ele é o gênio da família. O primeiro lugar que ele tem que voltar é lá na família dele e falar, ó, vocês estão sendo enganados pelo Bolsonaro aí, hein? Vocês estão sendo enganados. Ele tem que se organizar na universidade, nos grêmios, nos centros acadêmicos, ir para a periferia, conversar com o povão, fazer programa de educação popular, programa de alfabetização, programa de coleta de alimentos, qualquer coisa que dá para dialogar e falar, moçada, Bolsonaro está enganando vocês. Bolsonaro está matando vocês. Você que trabalha por diária, no campo, na fazenda, na colheita, você que é um diarista, que é um boia fria, você é o primeiro da lista para morrer, cara. É a intenção do Bolsonaro fazer isso. Né? Então, essa é a nossa capacidade. Lógico, o bolsonarismo pode evoluir para uma coisa muito mais radical. Pode evoluir. Quanta gente já teve que fugir do Brasil ameaçada? Jean Willis, principalmente lá no Rio de Janeiro, que tem as milícias. Né? Aqui em São Paulo, está formando um corpo de milícias. Esses caras que andam de amarelo, que vão de fim de semana fazer carreata e tal, esses caras são pró-milicianos. Não custa eles se armarem para matar o povo. Não custa. Eles estão tomando várias prefeituras, elegendo vereadores, eles estão se institucionalizando. Né? Então, isso aí... Não, isso aí, Adriano, que você colocou, eu tinha até outras questões para colocar, mas vou começar por essa última. Me parece que essa institucionalização desses grupos que são favoráveis à política na base da bala, da opressão mesmo, da força, do cabresto, né? E isso no Brasil tem ainda o lastro da escravidão que enfim, isso acompanhou a nossa história desde sempre, com diferentes figurações e características, mas agora a gente vê esses grupos. Essa institucionalização é que as pessoas precisam entender que é fascismo. Quando a gente fala de fascismo, não é uma coisa de louco. O fascismo ele não cai de paraquedas. Ele é um processo de institucionalização onde setores da sociedade civil que têm ideologia de extrema-direita se articulam com forças armadas, com grupos religiosos, e eles vão criando um grande cinturão que abarca o Estado e depois enforca a população. Isso que a população precisa entender. Você não concorda? É isso aí. Começa fora do aparelho de Estado e entra dentro do aparelho de Estado. Aí isso é muito grave. Prefeitura, Câmara Vereador, entra dentro dos quartéis, entra dentro dos tribunais, entra dentro das universidades. É um processo, você tem que estancar isso na raiz, para a volta do Estado Democrático de Direito. Agora, uma outra questão que você colocou sobre o jovem que bebe, o jovem que não estuda, ou o jovem que estuda mal, porque tem isso também. Tem uma ideologia, Adriano, do empreendedorismo que tem tudo a ver, eu acho, com o que você falou, sobre quando a utopia não vem, vem a distopia, né? Eu vejo um sofrimento muito grande nos jovens. Eu vejo jovens brilhantes,
do ponto de vista da sua capacidade de aprendizado teórico. Então, bom de matemática, bom de inglês, bom de física, bom de... Mas com uma dificuldade enorme de deixar de olhar só para si. Eu acho que isso tem a ver com um mundo hostil, com a ideia de que você está num mundo hostil, a ideia de que todos são inimigos, a ideia de que é cada um por cada um, e o desenvolvimento, inclusive, da crueldade como um traço da personalidade, pelo menos uma fantasia com a crueldade, né, Adriano? Porque a gente sabe que são poucas as pessoas que sabem realmente o que é crueldade, né? Tem gente que fantasia as coisas, que romantiza, inclusive, certas posturas e certos discursos, mas que não aguentaria assistir o que realmente se faz um regime fascista, um regime totalitário. Então, me preocupa muito esse jovem, o empreendedor. Por quê? Muitas vezes ele não percebe que a ideia dele crescer na vida sozinho, brigando com o outro, competindo, então ele tem que competir, passar o vestibular, ser melhor que o outro, ganhar dinheiro, sonhar em ficar rico. Muitas vezes ele perde a noção da própria estrutura social, das barreiras que ele vai enfrentar, quando ele vem da classe trabalhadora e compra esse discurso. Mas, principalmente, ele perde a dimensão coletiva. Porque a escola que ele estuda não é a família dele que está sustentando sozinha, é toda a população brasileira. Quando a gente fala em rede federal, Adriano, todos nós, eu sempre falo isso para os meus estudantes ali, os alunos, e para os colegas também servidores, professores ou técnicos. Toda a estrutura que a gente tem aqui, quem está pagando? É toda a população brasileira. Desde da equipe de limpeza até os laboratórios, os equipamentos, a estrutura da nossa carreira, os carros que a gente tem para se locomover, os materiais didáticos que eles recebem, é toda a população. Como que alguém estuda numa instituição pública bancada por toda a população, tem coragem de olhar com desprezo para essa população? Então, acho que essa educação para o jovem que está na rede federal e para o profissional que está na rede federal é muito importante. Porque essa formação eu tive na USP quando eu entrei lá. Então, acho que isso é um elemento que quebra um pouco essa ideia do empreendedorismo, né? O empreendedorismo como um sonho o American Way of Life, né? O self-made man, aquele que vai vencer sozinho. Isso é balela, né? A gente tem bairros em Barretos, em várias cidades e regiões aqui do interior, onde eles ficam mais de um dia sem água. Como é que você sobrevive a uma pandemia sem água? Não, como é que você quer ser igual ao Trump? Os caras querem uberizar o país, virar um Uber. Eles pegaram aquela molecada que está entregando comida nas grandes cidades e disseram que eles eram empreendedores. O Brasil está completamente maluco. Agora, eu quero te falar uma coisa que você vai entender com duas palavras. Eu que estou num momento ultra perseguido, sem mandato, sem trabalho, sem nada, eu fui procurar refúgio, os meus companheiros nas universidades, e bateram a porta na minha cara. Você lembra na ditadura, quando os professores estavam perseguidos, Florestan Fernandes e tal, a PUC, por exemplo, abriu as portas para todos os professores perseguidos. Velhinho, cacete e tal. Hoje, se um cara está perseguido e vai bater porta, como eu fui bater aí no Instituto Federal, me botaram para fora, como um cara perigoso, como um cara contagioso. Então, você mede o nível de dificuldade da sociedade pela falta de solidariedade. Eu nunca fui tão maltratado, depois que eu fui para Barretos, que eu fui procurar o pessoal da direção aí, para ver se eu conseguia desenvolver alguns cursos, algumas propostas, eu fui enxotado. Então, aí não dá liga, aí o bolsonarismo vence. Porque a solidariedade está próxima de zero. Entendeu? Eu fui lá na PUC São Paulo, pedi para fazer alguns cursos e tal, falaram, dá curso de extensão, vai à luta, arruma aluno e fica cobrando de aluno, por hora. Você entendeu como é que está? E na minha situação, são milhares de brasileiros que foram perseguidos, ou pela Lava Jato, ou nas urnas, ou nas fábricas, ou nos sindicatos. O cara batendo lata, com uma certa idade. Então, o grau de absurdo dos regimes ditatoriais
Você mede pela falta de solidariedade ou pela solidariedade. Como é que a USP se formou? Como é que a USP, que era a escola dos fazendeiros, formou? Quando eu estava na Segunda Guerra Mundial, aquela porrada de professores perseguidos no nazismo veio para o Brasil. E a USP abriu as suas portas para os perseguidos, para os judeus, para os perseguidos. E virou essa USP maravilhosa. Vai lá bater na porta da USP hoje, falando, cara, eu estava fora da vida acadêmica, fiquei na militância e tal, perdi os meus títulos, meu currículo, eu queria fazer uma reciclagem, o que os caras vão falar? Devo não nego, pago quando puder. Tchau, meu. Até logo. Entendeu? Quando a sociedade chega nesse nível de precariedade, não dá liga. O bolsonarismo só será derrotado a hora que a solidariedade voltar. A solidariedade dos estudantes com as populações periféricas das cidades onde eles estudam. Aí é que está a liga. A hora que reatar a cadeia da solidariedade, a cadeia da amizade, a cadeia da sinceridade, nós derrotamos os monstros. Enquanto nós estivermos fragmentados e um desprezando o outro, com medo, fala, porra, vou trazer esses caras aqui para dentro, esses caras são tudo cara queimado, perseguido, esses caras vão sujar meu currículo. Fora, meu, fora, cai fora. Não se contamina com a gente. Não suja a nossa barra. Eles são perigosos da rua. Tchau, fora, 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 fora. Não queremos subversivo aqui dentro. Não queremos terrorista. Entendeu? Aí os caras ganham. Então não é uma coisa... É simples. A Igreja Católica, de onde sou originário, está ultra dividida. Agora que a CNBB está criando uma ala para enfrentar o bolsonarismo. Eu estou falando da minha casa, do meu pedaço, do meu território, da casa de Dom Paulo Evaristo, de Dom Helder Câmara, de Dom Angélico Sândalo Bernardino. Estou falando da casa dos outros, não falo nada. Cada um está vivendo. Agora, esse lambe-botas, com esses militares decadentes, esse puxa-saquismo das TVs religiosas católicas que queriam uma boquinha lá, da cota de publicidade do governo federal, isso é uma vergonha. Vergonha. Cara fazendo arminha dentro de sacristia. Que é isso? Então, a cadeia de solidariedade está rompida. E enquanto não tiver solidariedade, não tem resistência democrática. Entendeu? Porque nós somos a maioria. Nós somos 70%. Eles se acham que são 30%, dizem que não são nem 15%, que 15% é robô. E nós estamos sendo derrotados por esses idiotas, porque nós estamos completamente isolados. A juventude tem uma dose de medo maior do que de coragem. Tem todo esse niilismo do cara querer ficar no bem bom, tal, no sexo, na droga e rock and roll, mas tem o medo. O medo é um fator paralisante. Se houver solidariedade, a gente derrota o medo. A gente é maioria. A gente tem a alegria, eles têm a tristeza. Né? Nós temos a beleza, nós funcionamos durante o dia, eles funcionam à noite, nas trevas, na escuridão. Né? Então, a hora que a gente perceber a nossa força é como o rio. O rio pode ter diferentes denominações, mas ele sempre vai para o mar. O único rio que vai para o interior do país é o Tietê. Ainda bem que ele encontra o Paraná e vira à esquerda e vai até Buenos Aires. Né? Mas, lógico, quem mora na beira do Tietê tem essa tradição de voltar para trás. Né? Ainda bem que chega lá no Paranazão, o Paranazão desce e bobear chega lá em Montevidéu. Né? Então, Então, se a gente não achar o caminho do mar, amigo, nós estamos fodidos. Os caras vão massacrar a gente, aqui dentro da nossa própria terra. Agora, você põe na sua cabeça. Nós estamos derrotados pela falta de solidariedade entre as pessoas. Por quê?
Quem tem sobra de alimento, um pouquinho de alimento que tem a mais, dá para quem está precisando. O Padre Júlio, a Igreja Católica abomina ele, é um bandido. Mas o pouquinho que ele tem, ele está fazendo uma escola. De todo dia, burra, ele pode se contaminar, tá de cuidado e tal, e está lá todo dia arrumando o fator de multiplicação. A solidariedade é o maior exemplo em tempos de pandemia, em tempos de guerra, né? Então, é isso aí, né? Isso é que anima a luta, entendeu? Nós temos que animar o nosso povo para lutar, todo dia. Não para ficar deprimido, porque a depressão, o cara que fica deprimido fica doente. O cara que fica deprimido pega a Covid até no ar. O cara que está energizado, que está com a mente limpa, que está forte, que está solidário, que está animado, é difícil ele ficar doente, né? A depressão, ela atrai, é um imã, ela vai traindo tudo que é coisa ruim. Aí o cara, se não adoece de Covid, adoece de câncer, adoece de tudo que é tranqueira que tem na frente, né? Então é isso. Por mais triste que a gente tenha, mais preocupado que a gente tenha, mais assustado que a gente tenha, a gente tem que reagir, ser solidário. Você vê o número de violência doméstica que aumentou na pandemia, em vez de aumentar a solidariedade entre as pessoas da família, os mais idosos, da convivência, não. O que tem de gente que está sendo expulso de casa para morar na rua por causa das dificuldades da pandemia, isso é um sintoma de doença da sociedade. A sociedade está doente. A pandemia é gravemente doente. A sociedade está doente. A sociedade está enferma. Quando a sociedade se cura, ela vai curando todas as suas feridas. Entendeu? É nisso que eu acredito. Muito boa essa colocação sua, em dois níveis, né? Primeiro, eu não acredito, e aí seria também, concordo com você, seria talvez repetir um certo erro que o campo progressista à esquerda cometeu, que foi, bom, deixa tudo na mão da instituição, né? Tem certas coisas que a instituição paralisa, o cargo coloca medo, né? O cargo sobe para a cabeça das pessoas e põe medo, acostuma as pessoas também com isso, né? Com os cargos, e eu acho que tem transformações profundas a serem feitas nas universidades federais, sim, nas universidades públicas, e que precisam vir de baixo. E eu acho que o que você colocou é muito importante, que essa questão da solidariedade, ela é, eu diria assim, ela é aquilo que nos aponta para uma saída, mas é exatamente uma das coisas que mais falta em vários níveis da escala social. E não é diferente no meio universitário, não é diferente entre servidores públicos, em muitos casos é uma mentalidade de classe média em que, bom, se minha vida está resolvida, melhor eu cuidar da minha vida. Sendo que o barco inteiro está afundando, né? Então isso tenho pleno acordo com o que você falou. E fico muito chateado com o que aconteceu com você. Em segundo lugar, acho que seria interessante a gente caminhar para o intervalo, para esse segundo intervalo, mas resgatando a ideia de que esse trabalho de solidariedade, esse trabalho de educação, na minha visão, ele depende muito do jovem, Adriano. Por mais que a gente saiba que é um esforço do conjunto da sociedade, eu acho que a juventude ainda tem meios, tem condições de trazer essa energia. Então, acho que eu acho que é importante a gente deixar essa mensagem para os jovens que, sem solidariedade, a gente não vai reverter esse processo, que é um processo muito difícil, de muita crueldade. Adriano, você escolhe também uma segunda canção para esse intervalo. Qual canção que você sugere aí para a gente escutar? Eu vou sugerir Morte e Vida Severina, do Chico Buarque de Holanda. Excelente. Morte e Vida Severina. Excelente. Uma música muito triste, mas extremamente... a beleza dela está na capacidade de mostrar a
a vida sofrida e aguerrida, né, que a classe trabalhadora no Brasil tradicionalmente sempre levou. Exatamente. Ótima canção. Então a gente vai escutar aqui Morte e Vida Severina, e eu peço aí para os nossos colegas que escutem a música, acompanhem aí, já já a gente volta, e nesse meio tempo aproveita para compartilhar, para curtir, para fortalecer aí a nossa rede federal. Até o próximo bloco. Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande, pra teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. É a conta menor que tiraste em vida, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. Estarás mais ancho que estavas no mundo, mas a terra dada não se abre a boca.
radioacademica.com.br, a rádio feita pra você. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Chegamos, enfim, ao último bloco do programa de solução. Hoje um programa que eu considero, assim, muito intenso, né? Pela força com que o Adriano se expressa, as convicções, né, que ele traz, que são fruto aí de uma longa história de luta e de muita perseverança. A gente tocou em muitos assuntos, né? Tocamos na questão do medo, do sofrimento dos jovens, a irresponsabilidade dos adultos, muitas vezes dos educadores, que têm um papel fundamental aí de colocar para o jovem o real potencial dele, né? A grandeza que uma vida dedicada aos estudos e à solidariedade, o quanto isso é necessário, né? Quanto isso é fundamental para que a gente se desenvolva enquanto civilização, e enquanto humanidade mesmo, né? A gente fala só de país, a gente fala de humanidade. Um dado que eu esqueci de colocar, que o Adriano citou, que eu achei bem interessante, e que vale a pena todo mundo conferir. Pesquisem a maneira como os países na América Latina, todos com uma situação econômica muito pior que a do Brasil. Para quem não sabe, o Brasil tem reservas cambiais, ele tem algo em torno que seria convertendo em reais de mais de 1 trilhão, 1 trilhão e 500 milhões de reais, guardado, né? E o pessoal falou durante quantos anos aí, Adriano? 3 anos, 4 anos já falando que o país estava quebrado e tal, e o governo anterior, com todos os problemas que teve, mas também com todas as virtudes, teve essa virtude de deixar a reserva cambial, que serviria, por exemplo, para um momento como esse. E é importante que a população trabalhadora saiba disso, né? Saiba de quem cobrar, né? Tem que cobrar dos capitalistas e tem que cobrar do governo. Mas o ponto é, o Brasil tá numa verdadeira tragédia. O Adriano falou sobre necropolítica, e a necropolítica, em resumo, no contexto brasileiro, é exatamente matar os uberizados, matar o chamado exército industrial de reserva, aqueles que estão desempregados, aqueles que não têm espaço na sociedade. E aí, Adriano, não sei se você concorda comigo, eu vou pedir nas suas considerações finais, você fala o que você quiser, mas ponderar a respeito disso que eu vou te falar. Será que não está no momento do campo de esquerda, da população que tem um mínimo de apreço com a justiça social, com a solidariedade, com a democracia, começar a pensar em proposições, né? Porque é viável um mundo onde uma pessoa trabalha 12, 14 horas num trabalho formal ou semiformal e o outro está com desempregado, né? Isso é normal? Será que não está na hora de voltar a falar de redução de jornada de trabalho, de reestatização de certos serviços, que a gente viu que privatizando só dá merda, só dá problema, sempre encarece para o trabalhador? Que perspectivas você vê aí em termos de desenvolvimento pós-pandemia? Porque eu acho que assim que a pandemia ficar minimamente controlada, os conflitos políticos eles vão aflorar as ruas com todas as forças, talvez. E aí acho que seria o caso de você avaliar um pouco como que você vê essa perspectiva nossa, essa perspectiva de quem quer que o país saia do buraco. Então, as universidades são as incumbadeiras das grandes ideias de um país. Então, o que as universidades estão voltadas hoje? Pesquisa de sorologia, a pesquisa dos ventiladores, a pesquisa das vacinas, a pesquisa do mapeamento do vírus. Isso é bom, a ciência voltou a ter um protagonismo. Mas, além das ciências biológicas, nós temos as ciências sociais. Então, a universidade tem um papel nesse momento para discutir o que vai ser da sociedade brasileira pós-pandemia. Digamos que nós temos 3 modelos econômicos no Brasil hoje. O ultraliberal, que é do Guedes, o keynesiano, que era do PT, do PSDB, e um socialista, mais à esquerda, que é dos marxistas, dos trotskistas, dos comunistas,
um programa mais marxista, digamos assim, do MST. Então, são 3 modelos econômicos. Então, nós temos que saber o que nós queremos do Brasil. A universidade, os professores, os alunos, eles têm que desenvolver a teoria do que a gente falava na minha época, a teoria da Revolução Brasileira, a teoria da transformação brasileira. Como é que está o capitalismo no Brasil e para onde esse capitalismo vai evoluir, né? Então, é função da universidade, e a universidade influencia os sindicatos, os intelectuais orgânicos, e discutir a teoria da transformação, qual é o futuro do Brasil. Não é só das ciências biológicas, é das ciências humanas, das ciências sociais. Nós temos que saber como é que o povo está organizado na região de Barretos, em Rio Preto, como é que está morando o povo que trabalha nas fazendas, o povo que trabalha nas usinas de cana, né? Aqueles caras que vêm de Minas Gerais para pegar a época da safra, como é que funciona a economia, como é que está nas cidades, se está tudo precarizado, se as relações de trabalho perderam a carteira de trabalho, estão virando tudo Uber, né? Diarista, então. E aí, como é que essa massa de trabalhadores vai se organizar e vai se organizar pós-pandemia, né? A pandemia, como disse o Salles, tem que aproveitar a porteira aberta para efetivar todas as quebras de direito possíveis e imagináveis. Você viu, o governo assinou uma lei hoje que todo mundo que foi mandado embora pode ser readmitido em condições bem mais precárias de contrato de trabalho, né? Nós evoluímos em 4 meses, 40 anos. Voltamos a estágios anteriores ao Getúlio Vargas, da CLT. Então, isso é papel da universidade. A universidade é que vai analisar o Brasil durante e pós a pandemia e quais são as saídas para o povo oprimido, o povo negro, as mulheres. Cada segmento vai analisar qual a sua contribuição, né? E isso vai influenciar os partidos políticos, vai influenciar os sindicatos, porque os professores, eles estão nas universidades, mas eles estão nos sindicatos, eles estão nos partidos, eles estão na base do motor social da sociedade. Estão nas associações de docentes, estão na UNE, estão nos DCS, estão nos centros acadêmicos, né? A universidade é a grande incubadora de ideias da transformação do povo brasileiro. A universidade ainda vai ter um papel importante, assim que acabar a pandemia, para saber o que vai ser esse Brasil com esse ministro da Educação que assumiu agora, que acha que castigo físico faz bem, que mulher tem que ser submissa, né? Esse calvinismo aí da Universidade Mackenzie, porque a pessoa atribui aos pentecostais toda a responsabilidade do conservadorismo. Os pentecostais estão na base da sociedade. São as pessoas pobres, pretas, mas a elite do protestantismo é que está mandando no Brasil. É esse pessoal do Mackenzie, que gerou o CCC na época da ditadura, né? O pessoal barra pesada da teologia do capitalismo, né? Da reforma, da ocupação americana, da formação dos estados do Sul, da ocupação do Oeste. Então, essa ideologia ultracapitalista, ultraliberal, porque quando o mundo estava dividido entre os católicos começaram, através dos portugueses e dos espanhóis, as grandes navegações, na busca dos mercados da Índia, da América, os protestantes fizeram a reforma, os holandeses e tal, e foram para a América do Norte, construíram um polo capitalista. São 2 modelos, América Espanhola, América Portuguesa, colônia de exploração, e América do Norte, colônia de ocupação, né? São os 2 modelos. Esses 2 modelos estão vigindo o capitalismo católico e o capitalismo protestante. Esses 2 modelos estão vigindo. Depois é que vieram os movimentos operários, os movimentos
anarquistas, os movimentos anti-escravatura, depois é que vieram os movimentos populares. Né? Então, a sociedade é essa alternativa, tanto é que os ultraconservadores do Sul tomaram o poder quando o Trump assumiu a presidência da República. Agora o Norte, civilizado, inglês, de Boston, de Nova York, dos democratas, tenta derrotar o Sul da 13ª emenda, né? o sul do Alabama, o sul racista que matou Martin Luther King, né? Então, lá tem esses dois contrários. Nós também temos aqui esses dois contrários. Os católicos que deram o golpe de 64 agora foram substituídos pelos protestantes. E os católicos endossam esse golpe, assinam esse golpe. Então, a universidade vai ter um papel importantíssimo no enfrentamento dessa nova, que começou com aquele colombiano lá, né? Depois foi para o Von Traub, e agora vem esse senhor da Universidade Mackenzie. Então, a universidade ainda tem grandes batalhas para travar. Então, aí é que vai nascer a teoria da Revolução Brasileira. Cada um vai escrever sua tese, como virar, né? Como derrotar, de que base, que é o grupo que vai estar mais mobilizado, são as mulheres, são os negros, são os homossexuais, são os trabalhadores. Qual é o grupo que vai comandar o processo da transformação da sociedade brasileira? É daí que vem o motor da revolução, da transformação, entendeu? Então, muita água há de correr, mas as universidades têm um papel muito grande. Você falou mesmo, né? Você tem um grupo aí que vocês fizeram um documentário. Então é assim, né? A história, ela vai se renovando. Tomara que nós tenhamos energia para criar uma teoria que unifique o nosso povo na busca da sua libertação. Muito, muito bom, Adriano. E acho que não há como a gente escapar, aí é uma posição minha, né? Acho que não há como a gente escapar de uma retomada da ideia de classe trabalhadora mesmo, né? E reconhecendo os segmentos e tal, mas nós sabemos que o que nos unifica é o fato de sermos trabalhadores, né? Então isso é muito importante. Agora teremos uma tarefa muito grande para interpretar, sim, a nova dinâmica econômica nacional, né? A desindustrialização, acho que é um dado muito preocupante, e a relação com o meio ambiente também, né? Pensar uma forma de desenvolvimento que não seja sustentável, como hoje virou a moda dizer tudo é sustentável, mas que seja realmente uma forma de se utilizar da natureza de maneira responsável e justa. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Adriano. É sempre muito bom te ouvir. Você esteve no Conemac. Foi um momento muito feliz do nosso campus, um momento muito feliz da nossa instituição, né? Aquele foi o último Conemac que nós tivemos. Depois tivemos problemas orçamentários aí e não conseguimos fazer Conemacs. A gente torce para que numa próxima gestão a gente já resolva essas questões e possa retomar as atividades. E você sabe que você pode contar comigo e sempre estarei aberto aí para a gente não só debater, mas para você também propor projetos, desenvolver atividades. Você é muito bem-vindo aqui no Campus Barretos e no Instituto Federal, da minha parte, tá bom? Eu agradeço a entrevista. Depois você me manda a repercussão, quando vocês forem editar, manda a repercussão, a audiência, os comentários, e eu estou sempre à disposição. É só me chamar, que falar ainda é de graça. É de graça e ainda a gente pode falar. Enquanto der para falar, a gente está vivo e está reagindo, enfrentando os caras. É isso. Muito obrigado, então. Muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam. E até o próximo Dissolução. Forte abraço a todos.
Oferecimento Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos. Acesse www.ifsp.edu.br/Barretos e conheça os nossos cursos. Educação pública gratuita e de qualidade.